Olá pessoal, graça e paz a todos que estão me ouvindo. Estamos à véspera de uma eleição. Amanhã será o dia da votação dos nossos candidatos a presidente. E antes de você escolher o seu presidente, talvez você já tenha até escolhido, mas eu quero que você entenda um pouquinho sobre os nossos candidatos. Eu vou fazer uma referência aqui a dois apóstolos de Jesus que bate muito bem com os nossos candidatos. Um deles é o apóstolo Pedro, conhecido como Simão Pedro e também como São Pedro pela Igreja Católica. Mas Pedro ele era um homem pescador, um homem simples, ele era irmão de André e tinha dois amigos no seu negócio, na sua parceria de pesca, que era Tiago e João. Um belo dia, Jesus ia passando pela praia e, na ocasião, Pedro e seus amigos e seu irmão não tinham pescado nada e Jesus fez a multiplicação dos peixes ali, quando ele jogou a rede no mar, e conhecido como a história da pesca maravilhosa. A partir daquela data, Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens e Pedro deixou tudo que tinha e foi seguir a Jesus. Pedro ele ainda escreveu duas cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. Ele servia a Jesus com muita garra, com muito amor. Ele tinha um amor tremendo por Jesus. Ele também era um porta-voz dos discípulos. Ele era um discípulo mais próximo de Jesus. Ele foi um grande líder na igreja primitiva. Pedro escreveu duas cartas, como eu falei. Pedro também deixou tudo para seguir a Jesus. Pedro se destacou também entre seus discípulos por ser mais ousado. Pedro era um cara que falava o que os outros pensavam, o que os outros não tinham coragem de falar. Pedro ia e falava. Ele era muito impulsivo, ele fazia com muito entusiasmo, tudo que dava na cabeça dele, ele falava. Pedro tinha, além de uma personalidade de líder, ele tinha essa coisa com ele de falar, ter as palavras na ponta da língua. Ele não media as palavras para falar. Mas Pedro ele teve muitas experiências com Jesus, experiências muito profundas, até experiências que os outros discípulos não tiveram. Pedro ele andou sobre as águas, Pedro e os discípulos eles saíram à frente num barco, e Jesus disse que ia encontrar com ele. Jesus veio andando sobre as águas e chegou perto do barco, todos eles ficaram com medo. E Pedro disse: Mestre, se é o Senhor, então mande que eu vá ao seu encontro. Aí Jesus disse: vem, e Pedro foi. Isso a gente pode encontrar aí no livro de Mateus, capítulo 14, 27 a 30. Eu vou ler para vocês. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí disse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento ficou forte, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Pedro era aquele cara que ele fazia as coisas. Ele não tinha medo. Mas a partir do momento que ele se encontrava em um momento difícil, de dificuldade, ele clamou por Jesus, que é, na verdade, a coisa certa. Então aí revelou, na verdade, a ousadia e a espontaneidade que Pedro tinha, mas também as suas dúvidas, sua fraqueza e a falta de fé que ele teve naquele momento, que é muito inerente ao ser humano. Apesar da gente crer muito em Jesus, a gente procurar fazer a coisa certa, a gente ter garra, determinação, coragem para fazer as coisas, mas ainda assim existe dentro de nós o medo de algumas coisas. Então Pedro, além de ter tudo isso, ele tinha muitos defeitos, também tinha suas fraquezas. Pedro ele era muito íntimo de Jesus e com isso ele conseguiu presenciar muitas coisas convivendo com Jesus. Pedro ele viu a transfiguração de Jesus, ele viu a ressuscitação da filha de Jairo. Pedro foi um dos 3 discípulos que Jesus chamou para orar no Monte das Oliveiras antes da crucificação. Pedro ele reconhece assim Jesus, reconheceu Jesus primeiro do que os outros discípulos, e até o próprio Jesus disse: quem te revelou foi o próprio Deus. E com isso Pedro queria proteger Jesus a todo custo, por esse carinho que ele tinha por Jesus, esse amor que ele tinha por Jesus.
E essa reverência que ele tinha pelo seu mestre. Ele estava pronto para morrer em defesa de Jesus, e até mesmo salvar Jesus quando fosse preso. Quando ele foi preso no Monte Getsemane, ele estava disposto a fazer tudo para salvar Jesus. E naquela ocasião, que foi a ocasião da traição, a última ceia de Jesus, Judas saiu para entregar Jesus, e no Monte Getsemane, Pedro estava disposto a qualquer coisa, a matar e a morrer para salvar Jesus. E isso podemos encontrar no livro de João, capítulo 18, 10 a 11, que diz assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Então Jesus era necessário que fosse crucificado por causa dos nossos pecados. Era necessário que ele fosse morto por causa dos nossos pecados. E aí Pedro queria impedir essa missão de Jesus, porque tinha esse cuidado extremo por Jesus. Eu quero uma ressalva aqui que a gente pode observar, que Pedro, apesar dele ser o líder ali do grupo, ele falar pelo grupo, ter esse espírito de grupo, e estar com Jesus constantemente, e ter essas experiências maravilhosas com Jesus, até mais do que os outros discípulos, Pedro andava armado. Naquela época não existia revólver, não. Existia espada, e Pedro tinha uma na sua cintura e usou quando achou necessário para livrar Jesus de ser preso. Então, só uma ressalva aqui. Então, quando Jesus foi preso, Pedro teve aquele momento assim de fraqueza, né? Ele perdeu a coragem e até negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que Jesus tinha dito a Pedro que ele ia negá-lo 3 vezes antes de o galo cantar, né? Mas Pedro fez isso e se arrependeu amargamente, seu coração era sincero, e nesse momento ele fraquejou diante de tanta opressão e perseguição, que normal isso. Temos um momento na nossa vida que a gente fraqueja, mas o que é digno do homem, que é maravilhoso, o que é honroso no homem, ele reconheceu o seu erro e aí pedir perdão e prosseguir, né, com a cabeça erguida. Assim Pedro fez. Logo Pedro se arrependeu de suas palavras e ficou muito triste. Isso aí conta-se, está no livro de Lucas 22, 60 a 62. Diz que ele chorou muito, arrependido de ter negado a Jesus. Então, ele reconheceu o seu erro e com isso ele corrigiu. E quando Jesus foi morto e foi ressuscitado, Pedro, ele foi o primeiro a entrar no túmulo e viu o túmulo vazio, que ali não estava mais Jesus, e no final da tarde, Jesus apareceu na praia justamente para conversar com Jesus depois da sua ressurreição. Então, 3 vezes ali Pedro tinha negado a Jesus e 3 vezes Pedro disse que amava Jesus. Podemos encontrar no livro de João 21, 17, diz assim: diz-lhes 3ª vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Jesus perguntando a Pedro, e Simão Pedro disse sim. Entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez, se perguntado a 3ª vez, e disse: amo sim, Jesus. E disse o Senhor, e disse Pedro a Senhor: Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus. E Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu te escolhi, Pedro. Apesar de você ser o mais improvável de todos, por esse seu jeitão grosseiro, por esse seu jeito impetuoso, por você ter a palavra na ponta da língua, às vezes não pensa muito antes de falar, sua forma grosseira de ser, até meio sanguíneo. Mas eu te escolhi, Pedro, porque eu sondei o teu coração. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aí, Pedro, ele usou de muita ousadia e coragem, e determinação, e garra, e também através do Espírito Santo que habitava nele, e ali ele estabeleceu o início da nossa igreja. Então tudo deu início por causa desse homem, que todos acreditavam que era impossível ele ser o líder que ele foi, e Pedro demonstrou que foi um líder exemplar.
Então, mesmo correndo todos os riscos de morrer, Pedro continuou pregando o evangelho. E no início ele só pregava para judeus, né? Porque ele acreditava que só os judeus poderiam estar salvos. Aí Deus revelou que o evangelho era para todos. Pedro também teve que aprender, né, e a largar o preconceito e a preocupação com as opiniões dos outros. A gente pode encontrar no livro dos Apóstolos 10, 27 e 28, isso mostra que as pessoas mudam. Às vezes temos um comportamento e precisamos mudar. E isso é bacana, porque isso é digno. Você ter um comportamento, você reconhecer que você tem um comportamento mais grosseiro, mais durão, e você procurar mudar com o tempo. E com o tempo, Pedro foi sim amadurecendo, os seus traços mais impulsivos foi desaparecendo, e tornando o homem mais prudente e cauteloso, mas sem perder a ousadia e a autoridade que Deus tinha lhe dado. Então, Pedro foi sim um exemplo de coragem, determinação, humildade, reconhecendo e corrigindo seus erros. Deus usou Pedro de maneira poderosa para levar o evangelho às pessoas. Pedro era um apóstolo menos provável e surpreendeu a todos, porque Deus estava com ele. Então, Pedro é um homem extraordinário. Esse apóstolo de Jesus é um ser assim enigmático. Ninguém consegue entender, porque Deus estava com ele. Quando Deus está com um homem, ninguém pode impedir o operar de Deus. Então, esse é o Pedro. Mas eu também tenho outro apóstolo de Jesus, outro discípulo de Jesus, que eu quero tratar com vocês. Esse outro apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, chama-se Judas Iscariotes, que ele é o oposto de Pedro. Judas Iscariotes era conhecido como o traidor, aquele que traiu Jesus. Judas Iscariotes era o oposto porque era um cara mais boa conversa, o cara sabia articular melhor, sabia convencer, manipular as pessoas. Esse era o Judas. Judas era cara que tinha uma linguística aí maravilhosa, o cara era bom de papo, né? Ele era tão bom, até competente ele era, que ele era o tesoureiro do grupo de Jesus ali. Ele era aquele que cuidava do dinheiro, né? Isso aí está em João 13, 29, né? Ele servia como tesoureiro ao grupo apostólico. Mas no exercício dessa atividade, irmãos, ele foi chamado de ladrão no Evangelho de João, porque ele roubava, né? Ele pegava, tomava conta do dinheiro ali, da renda que eles arrecadavam e roubava. Tesoureiro ladrão. O texto bíblico diz que Judas Iscariotes furtava a arrecadação, que ficava guardada na bolsa, porque ele era o responsável para guardar, ele roubava. Isso está em João 16, 12, 16. Durante o ato do ato de as pessoas adorarem a Deus ali, a Jesus, com as suas ofertas, com o seu dinheiro, ele botava ali o cara que era para cuidar do dinheiro do povo ali, ele roubava. Ele era ladrão. Judas era ladrão. E teve um momento durante um ato de profunda adoração de Maria de Betânia, que é a irmã de Lázaro, ela quebrou um vaso de alabastro, um unguento muito caro. E ali ela começou a ungir Jesus com aquele óleo. E Judas, quando viu aquilo, ficou indignado e começou a criticar Jesus com aquela atitude. Disse: puxa, Jesus, não permite isso, porque o dinheiro desse unguento aqui a gente pode vender e aí dar dinheiro para os pobres. A gente dá para os pobres. O papo dele era esse. Não, tudo é para os pobres. Eu sou o homem que cuida dos pobres, eu sou o homem do povo. Tudo que eu faço é pensando no povo, no pobre. Aí vamos ler João 12, 5 e 6. Porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres, Judas falando, seria 300 denários. E ele falou isso por se interessar. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, tá escrito na palavra, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, ele estava preocupado em ter mais dinheiro para ele poder roubar.
Então o argumento de Judas Iscariotes, né, em arrecadar o valor daquele unguento não era para distribuir para os pobres, era para ele roubar, ele era um mentiroso. Né? Então, na verdade, além de ele não reconhecer o significado daquela mulher, do ato daquela mulher, ele tinha ficado frustrado por não ter conseguido enriquecer seus próprios bolsos com a venda daquele nado puro. Então ficou tão indignado com isso, que após esse episódio, Judas Iscariotes se dirigiu aos principais sacerdotes para acertar com eles um acordo, uma negociação, uma relação para entregar Jesus. E assim ele fez, ele negociou para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Está em Mateus de 26, 14 e 16, que diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscaram oportunidade para entregá-lo. Então foi assim que Judas entregou Jesus por ganância, por dinheiro. Porque ele era um mau caráter, ele era um ladrão, disfarçado em ovelha. No meio das ovelhas tinha um lobo, e esse lobo chamava-se Judas Iscariotes. Isso acabou acontecendo também na noite em que Jesus celebrou a Páscoa, a celebração da Páscoa com os seus discípulos no cenáculo. Naquele momento ali da ceia, do sacramento da ceia do Senhor, aí nos recordamos até na palavra, que diz o apóstolo Paulo, e na noite em que foi traído, na ceia, quando a gente faz a nossa ceia, a gente relata essa passagem bíblica que encontra-se em 1 Coríntios 11, 23 ao 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, e que eu também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou pão. Ele reuniu com seus 12 discípulos na última ceia, inclusive Judas Iscariotes. Tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e tomai e comei, isto é meu corpo, fazer meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Aí, semelhantemente, depois de pegar o cálice, tomou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Então Jesus fez a última ceia com seus 12 discípulos. E Jesus estava ali na mesa, justamente com Jesus e com os outros discípulos. Depois dessa ceia, Jesus pegou um pão, molhou o pão e deu para Judas um bocado molhado. E a Bíblia diz que naquele momento, Judas já estava com o coração dele corrompido, o diabo, Satanás entrou em Judas, e Jesus olhou para ele e disse: faça depressa o que você tem que fazer. Está em João 13, 27. E diante do anúncio de Jesus de que havia entre eles um traidor, e que era Judas Iscariotes, ele foi tão feio, perverso, tão dissimulado, irmãos, naquele momento, ao ponto de dizer assim: e respondeu Jesus, de Mateus 26, 25, e respondendo Judas, disse assim: o Senhor, quem é que vai te trair? Porventura sou eu, Rabi? E Jesus disse assim: dissestes. Ele disse: tu o dissestes, realmente é tu, cara. Tão dissimulado que ele era, sabia quem ia trair Jesus e ainda questionou. Ele era um instrumento nas mãos do diabo. Ele saiu dali, Judas Iscariotes, e foi pôr em prática o seu plano de traição. Após a ceia com os seus discípulos, Jesus foi para o jardim do Getsêmani orar ao Senhor, porque Jesus sabia que ia chegar a sua hora. E naquele momento ali chega Jesus Iscariotes com os soldados romanos, e ali ele consumou o ato de traição, dando um beijo em Jesus. Está em Marcos 14, 43, diz aquele que eu beijar, esse prenda-o e leve-o com segurança. Ele entregou o seu próprio amigo, o seu próprio mestre, por dinheiro, porque ele era um homem mau caráter. Após esse episódio, Judas ele esboçou um tipo assim um tipo patético de arrependimento, de remorso.
Ele procurou os príncipes do sacerdote, né, depois que viu a besteira que fez, e ainda quis devolver as moedas para os sacerdotes, acreditando que seria absolvido do seu erro, né? Só pelo fato de devolver aquelas moedas, ele estaria limpo. Como foi feito agora até, né? Eu acho que devolver um monte de dinheiro que roubaram nosso, né? Achando que isso é o suficiente para poder ficar limpo. E aí Judas Iscariotes, né? Ele escutou o sacerdote dizendo: você é o cara responsável, rapaz. É o responsável. E diante disso, ele acabou tirando as moedas e jogando no templo, jogando no altar lá do templo, e foi se enforcar, porque nem os soldados queriam de volta aquelas moedas, porque eles diziam que era moeda de sangue inocente. Mateus 27, 4, 5 diz, dizendo: pequei, traí o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele não chegou para Jesus, pediu perdão a Jesus pelo seu erro. Ele jamais iria reconhecer que estava errado. Ele preferiu morrer do que dizer que estava, e reconhecer o seu erro e pedir perdão. E aí a gente vê muito isso, né? Mas aí até, pelo menos, ele teve um mínimo de dignidade, né? Ele tirou a vida dele, né, pelo erro que ele cometeu, apesar de não ter sido digno o suficiente para pedir perdão, mas ele procurou pelo menos corrigir o erro dele, né? Isso diferente de muita gente que nesses políticos que roubam, são corruptos, ladrões, e não se arrependem disso, que nada fizeram e acha que estão certo, né? Judas tinha um caráter muito duvidoso, como vemos hoje, alguns políticos também. Ele era considerado uma pessoa hipócrita, egoísta, soberbo, um ladrão, avarento, dominado pela inveja e pela cobiça. O próprio João o identificou em suas palavras como sendo uma pessoa mentirosa, uma enganosa, sabe, um homem capaz de roubar o próximo. O próprio Jesus, ele diz que ele chama Judas de o filho da perdição. Então, João 17, 12 diz assim: tenho guardado aqueles que tu me deste, Jesus falando, e nenhum deles pereceu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, até o próprio Jesus, ele revelou quem era Judas, que era o filho da perdição. Então, essa história, irmãos, a história desses dois homens, relata muito bem a história que nós estamos vivendo hoje na nossa política. Estamos diante aqui de dois homens que estão lutando aí para a presidência do nosso país. De um lado, a gente percebe claramente um cara que tem as características de um Pedro. E do outro lado, a gente percebe-se claramente um cara que tem as características de um Judas. Você, como cristão, hoje, você tem que saber identificar quem é escolhido de Deus e quem não é o escolhido de Deus. Então, nessas eleições, iremos perceber, né, quem são e os que não são. Está muito claro hoje. Muito claro. De um lado, a gente tem uma cara do bem, e do outro lado, a gente tem um cara do mal. Um Pedro e um Judas. Agora está nas tuas mãos. Se posicione como um homem e como uma mulher de Deus. Esqueça política, esqueça partido político, esqueça sua própria opinião que você acha, o candidato que você gosta. Vote na sua consciência de cristão. Não é quem você gosta. É a coisa correta que deve ser feita. Você, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, eu dou só um conselho a você. Escolha estar do lado de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Que Deus abra seu coração, a sua mente e o seu entendimento para você votar certo amanhã. Grande beijo e que Deus te abençoe.